Pessoal, boa tarde. Me chamo Robson Parente, hoje vou ser o host de vocês aqui no Abaju, que hoje está com um programa muito legal. Hoje a gente vai falar um pouco de direito, vai falar um pouco de tecnologia, vai falar sobre o aniversário da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Hoje, para acompanhar a gente nesse episódio, nós temos algumas autoridades no assunto. Nós temos o Christian Perrone, nós temos a Manuela, e nós temos também a Denise. Tá? Vou deixar que eles se apresentem agora, cada um de uma vez, mas antes da gente começar as apresentações, eu queria deixar claro para todos, gente, Lei Geral de Proteção de Dados, mais do que nunca, nesse ano, é preciso lembrar, cuidar dos nossos dados pessoais é importante, é vital, e hoje a gente vai tomar um pouco mais de conhecimento sobre como fazer isso no nosso cotidiano. Christian. Pois é, né? Não é porque a gente não tem nada a esconder que a gente não tem que cuidar dos nossos dados pessoais, não é isso, Robson? Mas então, gente, vai ser um grande prazer aqui conversar com você sobre um dos temas que para mim é crucial, né? Eu que estudo há muitos anos a ideia de proteção de dados. Então, eu sou coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio, que é um think tank, né? Um instituto de pesquisa realmente voltado para a área de intersecção entre tecnologia, sociedade e regulação. E sou doutorando em Direito Internacional também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E é muito interessante então conversar com vocês desde esse ponto de vista, digamos assim, brasileiro, mas com a minha formação é internacional, também é um ponto de vista, então, internacional, né? Já que eu trabalhei por muitos anos numa organização internacional, na Organização dos Estados Americanos, também sempre gosto de trazer essa perspectiva. E falando de dados, é falar de tecnologia, falar de tecnologia é também falar de algo que o globo inteiro está vendo aí. Então, prazer, gente. Manuela, quer falar um pouquinho para a gente sobre você? Bom, vamos lá. Eu sou a Manuela Filadoro. Hoje em dia, eu e a Denise somos sócias. A gente tem um escritório chamado Denise Tavares Advocacia e Consultoria. E, além disso, também temos um curso voltado para profissionais que desejam atuar com LGPD profissionalmente. Sou mestranda em Direito Digital pela Universidade Mackenzie também. Perfeito. Denise, pode se apresentar também para o nosso público? Seu áudio, Denise. Desculpe. Bom, sou Denise Tavares, especialista em privacidade e proteção de dados. Tenho especialização pela USP em Direito e Tecnologia. Fui reconhecida nos últimos 2 anos como uma das melhores advogadas do Brasil nessa área. Tenho certificação também na legislação europeia, que, assim como o Christian mencionou, é uma grande influência e realmente a gente precisa estar conectado para conseguir entender esse tema de uma forma global. Perfeito, perfeito. Gente, eu acho que para a gente começar a discutir um pouco essa questão da LGPD, né, até para conseguir contextualizar um pouco a situação para o público da Abaju, né? Como que a gente trata a LGPD? Algumas questões prévias para a LGPD, seria interessante a gente começar a debater aqui alguns conceitos básicos, né? Porque muitas vezes a gente fala de LGPD num público mais jurídico, e o público jurídico já tem alguma dificuldade. Mas se a gente pensa no público brasileiro, a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados. O que são esses dados? O que são esses dados que eu devo proteger? O que a LGPD entende como dados? O que a LGPD entende como proteção de dados? Como que ela pretende fazer isso? Porque eu tenho a necessidade de uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essa palavra dados, que ela às vezes fica tão misteriosa, né? Tanto para o meio jurídico quanto também para o meio comum, do cidadão do dia a dia. O que são esses dados do ponto de vista da LGPD, gente? O que vocês poderiam me falar um pouquinho sobre esses dados? Eu acho super interessante, Robson, assim, a gente começar a pensar que dados, na verdade, são quase tudo, né? Basicamente, toda e qualquer informação que a gente pode existir pode se tornar um dado. Dado é aquela base de informação. Depois que você coloca isso em um contexto, aí ele vira um dado ou pessoal, ou um dado público, um dado aberto, um dado do que for. Mas o mais importante é, você entra vamos dizer, o exemplo clássico, assim, você entra numa farmácia, você vai fazer uma compra e vem aquela pessoa, diz assim, que está atrás ali do caixa e diz, você me dá o seu CPF? Então, esse CPF que ela está te pedindo aí é justamente um dado pessoal, é uma informação relacionada a você, pessoa natural, né? Você, o ser humano, assim, de carne e osso, que acaba podendo identificar ou tornar identificável você, né? O CPF, a gente pensa assim, não está o meu nome aí, talvez não seja um dado pessoal, não me identifica. Mas o CPF é um dos elementos mais importantes que a gente pode ter. Por quê?
Porque ele pode se juntar com uma outra quantidade enorme de bancos de dados que são ligadas àquele CPF. Então, a partir daquilo ali, ele pode ter uma série de outras informações sobre você. Pode criar um perfil sobre você, saber se você gosta mais, por exemplo, de um papel higiênico ou de outro, você gosta mais de uma pasta de dente ou de outra, você utiliza um remédio ou outro. Tudo isso são elementos aí relevantes. Então, não é porque você efetivamente está entrando na farmácia que você deve ou pode dar o seu CPF sem pensar um pouquinho mais. Eu estava aqui pensando agora com essa questão do descuido, né, que o cidadão do dia a dia tem com toda essa tomada de cuidados, né? Sempre foi um problema, e eu me recordo bem do sempre foi um problema fazer com que o cidadão tivesse reconhecimento pelo seu RG, CPF, e entendesse a importância desses documentos, né? E falando nesses documentos, assim, me vem à cabeça o CPF e como isso gera problemas e prejuízos até para o consumidor quando ele é descuidado com esse tipo de informação, né? E com tantas possibilidades de fraude com esses documentos e tudo mais. Aí eu queria saber, Denise, se existe no Brasil algum tipo de, como é que eu vou dizer, alguma perspectiva que a LGPD trouxe referente à proteção de dados, no sentido de como a empresa deve trabalhar esses dados, né, para o cidadão do cotidiano. Quando ele preenche um formulário no site de internet, ele está lá preenchendo, coloca o e-mail dele, coloca o CPF e RG. Para onde vai parar isso? Como que essa empresa faz esse tratamento específico? Como que o cidadão pode entender o que acontece com a informação dele e, principalmente, quais são os perigos, né, que podem vir como consequência do mau manuseio dessa informação? Bacana. E eu acho que o principal requisito, são vários requisitos, né, que as empresas vão ter que se preocupar. Mas para o cidadão, para ele ter uma proteção maior, para ele saber como os dados dele são utilizados, para ele ter o controle dessa informação de volta para ele, o principal deles é a transparência. Então, aquilo que o Christian falou, né, de você simplesmente falar, olha, me dá o seu CPF, não deveria mais existir dessa forma, porque você precisa ter o cuidado de indicar para que você está pedindo essa informação. É para o CPF na nota fiscal? Ou é para eu te incluir num banco de dados? É para eu verificar o seu perfil, para eu te incluir em uma análise? Porque é exatamente esse o principal ponto que tira do titular esse controle. Então, um dos principais pontos é justamente que a gente tenha transparência com o titular. E eu acho que uma outra questão, são vários requisitos, né? Mas uma outra questão muito importante que a gente pode citar aqui é que eu preciso utilizar os dados somente para essa finalidade que eu estou informando. Então, não adianta eu perguntar se ele quer o CPF na nota. Quando ele me dá o CPF, eu incluo ele no banco de dados e faço esse perfil dele. E aí, como o Christian bem mencionou, né, às vezes a gente não tem essa dimensão de como essas informações são utilizadas. Mas se eu compro um remédio para o meu avô, isso pode estar influenciando no preço do meu plano de saúde se a farmácia não está utilizando isso de forma adequada. Então, eu preciso ter esse controle. Mas como o nosso tema aqui é do avanço da proteção de dados, inclusive, eu acho que é importante dizer o quanto o titular evoluiu também. Não sei se o Christian também percebe isso, mas quando a gente está atuando com as empresas hoje, eles querem saber esses requisitos, eles querem entender como mudar, muitas vezes porque o titular está questionando. Isso já mudou. Não é todo mundo que dá o CPF agora em troca do desconto rapidamente, né? A gente espera um pouquinho, a gente avalia, né, antes de passar a informação. Denise, deixa eu fazer só uma colocação que eu acho fantástico isso que você colocou, porque assim, nesse espaço de 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está na pandemia, assim, eu acabei me mudando para uma cidade mais interiorana, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e o mais engraçado é que a primeira vez que eu cheguei para a farmácia, eu disse assim, não, mas eu não vou te dar o meu CPF porque eu não quero, não faço parte de nenhum programa de pontos, etc., mas eu gostaria de ter acesso a esse mesmo desconto, até porque, né, ninguém quer pagar mais do que necessário. Aí a pessoa me olhou assim, como assim? Eu preciso do teu CPF, eu preciso te dizer isso. Eu disse, não, mas tem uma lei geral de proteção de dados pessoais que entrou em vigor e não sei o quê. A
pessoa me olhava como se eu estivesse falando grego, né? Esse é o meu script, né? O que eu vou te falar? Exato. Aí agora, umas 3 semanas atrás, eu fui na mesma farmácia e a pessoa chegou para mim e disse assim, eu tive um cursinho de conscientização e agora eu entendo o que é essa tal de LGPX, não, LGPD. Isso, é justamente isso. Então, digamos que é dos dois lados, né? É a pessoa que está que é a população em geral e quem está atrás do caixa ali também, entendendo o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Com certeza. E é bem, gente, só para acrescentar, é bem interessante, porque quando virou o ano, na verdade, eu fui à farmácia e aí eles já tinham uns flyers, né, uns panfletinhos explicando o que era proteção de dados e tudo mais. E aí eu fui adquirir um produto na farmácia e em determinado momento perguntaram se queriam o meu consentimento, se poderiam ter o meu consentimento para enviar propaganda, e para confirmar, eles pediam a minha biometria. E eu falei, gente, como pode, né? Para utilizarem os seus dados, eles pedem mais um dado complementar. Então, não basta todos os meus dados que eles têm, eles ainda querem a minha digital, que por acaso é um dado pessoal sensível, né? Bem, isso, e já está gerando polêmica, né? Essa ideia de você dizer, não, mas eu preciso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados me obriga que você me entregue seu dado a mais, né? Como se fosse uma inversão da lógica da lei, que era para nos proteger, e está sendo usada como uma forma de ainda arrecadar mais dados da gente. Cara, é interessante essa questão da inversão da lei, né? Porque, gente, vocês passaram por um ponto aqui que eu acho fantástico, de verdade, que é uma coisa que a gente viu com o Código de Defesa do Consumidor, né? Há anos atrás, a gente via aquela questão de consumidor, ele ainda não tinha ciência de seus direitos, e aí, primeira coisa que todo estabelecimento começou a ser obrigado a fazer, colocar um Código de Defesa do Consumidor ali na frente. O consumidor passou a ter mais ciência de seus direitos, né? Agora a gente vê um movimento parecido também com a LGPD, né? E aí isso puxa uma conversa que é muito interessante para a gente tratar nesse primeiro bloco, que é a questão da cultura. Como que muda a cultura do brasileiro, nesses exemplos que vocês trouxeram? Como que muda a cultura, como que já vem mudando a cultura do brasileiro com relação ao tratamento dos seus próprios dados pessoais, dar mais valor aos seus dados pessoais, né? Mas, juridicamente, assim, acho que vamos dar um salto um pouco mais jurídico aqui para a gente tentar entender também do aspecto da defesa do cidadão. Vamos supor, o exemplo da Manuela, por exemplo, ela teve que colocar a biometria dela lá. Vamos supor que em determinado estabelecimento, o cidadão tem que colocar a sua biometria. Ele deixa lá o dado sensível dele. Em determinado momento, essa empresa não faz um bom saneamento de dados, esse dado vai parar em uma empresa, por exemplo, de cobrança, e daqui a um tempo, através da digital, essa empresa de cobrança teve acesso ao número do celular desse sujeito e começa a realizar a cobrança de outra empresa em cima de uma pessoa que não tinha nenhum link com aquela ligação ou com aquela empresa em específico, né? O compartilhamento de dados, que a gente sabe que acaba acontecendo muito entre essas empresas. Eu queria saber, até, Manuela, um pouco mais do teu viés, mais da advocacia também, que ferramentas o cidadão tem hoje para se proteger desse vazamento de dados, né? Como que isso foi modificado com a LGPD? Como que funcionava antes e hoje? Como é que o cidadão tem essa perspectiva de poder exigir, né, talvez uma ação de obrigação de fazer, exigir essa reparação por parte da empresa? E eu acho que uma pergunta que é importantíssima também, é possível? É possível o direito ao esquecimento no nosso país? Bom, vamos lá, Robson. Primeiro de tudo, eu queria iniciar fazendo um paralelo, na verdade. Uma vez, eu e a Denise pegamos um cliente, eu fui dar um treinamento para esse cliente sobre proteção de dados. E o que eu achei muito interessante é que a ordem sobre vamos observar a Lei Geral de Proteção de Dados veio de cima. O presidente dessa empresa pegou o microfone antes da gente começar o treinamento e disse, olha, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo falou, essa lei não vai pegar. E ele disse, olha como a gente está hoje. Hoje em dia, todo mundo precisa ter um Código de Defesa do Consumidor. Então, nós também vamos ter que observar a LGPD da mesma forma. Não é que não vai pegar, a lei já pegou, entende? E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de paralelo, a gente vê, aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de proteção de dados como a gente tem na Europa. Na Europa, eles já tinham todo um background que a gente aqui não tem. A gente não tem esse tipo de cultura. E lá eles já tinham várias diretrizes, vários fundamentos que eles consolidaram em uma legislação só, que é a GDPR. Aqui a gente não tem isso. Então, acho que o principal ponto é realmente a conscientização das pessoas. A gente, por exemplo, você pode ver que hoje na televisão já mostra muitas propagandas, a gente já tem muitas propagandas que conscientizam aquele titular, aquela pessoa como um titular de dados. Inclusive,
quando a gente dá aula e dá treinamento, a gente faz essa identificação da pessoa que está ali querendo aprender, querendo praticar, se identificar como titular, para a gente ver, olha, você gostaria que tratassem os seus dados da forma como você trata os dados de outras pessoas? Então, acho que essa identificação é extremamente importante para a gente conseguir criar uma cultura e verificar que, realmente, se você não cuida dos seus dados, você acaba passando por um transtorno muito maior. Quem, hoje em dia, não recebe muitas ligações no celular? Eu fui procurar uma internet para minha casa e eu recebi 7 ligações de uma outra operadora que, assim, não tenho contato com eles. Então, é muito complicado. Eu acho que nessa parte a gente começa a identificar como um titular de dados e aí a gente corre atrás dos nossos direitos. Então, um método bem eficaz que eu tenho usado eu entro no site daquela empresa, eu verifico uma política de privacidade deles. Dentro da política, a gente precisa ter o nome de um encarregado de dados, algum e-mail que eu possa entrar em contato com eles, e a partir desse contato eu peço a exclusão dos meus dados, eu retiro o meu consentimento, se algum dia eu fornecer consentimento, ou eu só peço para eles pararem de me mandar aquele tipo de propaganda, enfim, essas coisas. Teve um caso que eu realmente não consegui, que a empresa excluísse meus nomes, eles continuaram me mandando inúmeras propagandas, e eu acabei fazendo uma denúncia no Ministério Público, que inclusive deu super certo. Antes da NPD, né? Antes da NPD, exato. Porque a gente ainda não tinha as sanções que podiam ser aplicáveis na NPD, a NPD ainda não estava consolidada, ela ainda era muito incipiente. Eu acabei fazendo essa denúncia no próprio Ministério Público e a resposta foi super rápida. Inclusive, comentei com a Denise, eu falei, nossa, eles me responderam em menos de 48 horas, que era o prazo inicial que eles deram. Eles me responderam em 24 horas. E resolveu, né? E resolveu o problema, exatamente. Gente, eu quero fazer 2 comentários aqui que eu acho que são extremamente relevantes, né? Você mencionou essa interface com do controlador e da controladora com os indivíduos de um modo geral. Acho que essa provavelmente deve ser a relação primordial que uma empresa ou um órgão público tem que se pensar, né? Como é que você vai fazer essa interlocução? Será que eu vou deixar meramente um e-mail? Será que o e-mail é suficiente? Será que não tem que ser um e-mail dedicado? Será que vai ter uma pessoa que vai ficar olhando esse e-mail de uma maneira constante? Até porque, na nossa legislação brasileira, a ideia de você ter acesso aos seus direitos, particularmente acesso aos seus dados, a saber se tem alguém tratando e como está tratando esses dados, é extremamente relevante, né? Inclusive, tem uma obrigação de um espaço de tempo muito exígua para você entregar, né? Supostamente você tem que automaticamente dizer que você, tratando ou não tratando dados pessoais, tem somente 15 dias para ir dar um patamar ainda mais amplo. Então, essa interface com os indivíduos é fundamental. Nesse sentido, né, agora um pouco de merchan do instituto que eu trabalho, a gente acabou de lançar um aplicativo em conjunto com o TJ de Santa Catarina, que se chama LGPD JUS, vocês podem baixar nas plataformas para iOS e Android, serve para servir de uma interface com o TJ de Santa Catarina. É um template para futuras ideias de como você pode realizar um mecanismo simples, fácil e de uma forma extremamente acessível para a população de modo geral, de interface para o cidadão e para os indivíduos de um modo geral, né, para poder exercer os seus direitos nesse sentido, né? E o segundo comentário que eu gostaria de fazer, acho que lá na pergunta do Robson, ele falou sobre direito ao esquecimento no Brasil, tá? Eu acho que esquecimento é um tema muito importante e que a gente tem que separar ele da ideia de proteção de dados específica, né? Por exemplo, a gente tem um primeiro caso que chegou até o nosso STF falando sobre esse terminho bonitinho aí chamado direito de esquecimento criado na Europa. E o caso que se chama Aida Curi, o STF acabou dizendo, olha, você não existe direito ao esquecimento no Brasil. Mas isso quer dizer que você não pode pedir para apagar os seus dados, como muito bem colocou aqui a nossos colegas aqui? Olha, não é bem assim. Você não tem direito ao esquecimento, mas você tem, sim, o direito a pedir que suspendam um tratamento, que apaguem os seus dados. Você pode pedir pode retirar o seu consentimento para o tratamento de dados. Então, existe uma série de direitos aí que são relevantes e que não necessariamente eles são direito ao esquecimento e menos ainda devem entrar nessa alcunha aí do direito ao esquecimento à visão europeia.
essa questão da visão europeia é importante. Quando eu falei do direito de investimento, eu já estava querendo puxar um pouquinho para a comparação com a GDPR mesmo, que era é um debate que é muito importante na Europa e não necessariamente importante aqui, porque são legislações diferentes, né? E eu acho que para o próximo bloco, já chamando aqui o intervalo um pouquinho com vocês, no próximo bloco a gente vai poder fazer bem esse comparativo, né, de como que evoluiu a nossa LGPD aqui nesse primeiro ano e como foram os primeiros anos também da legislação europeia com relação à proteção de dados, né? Como que as empresas se mudaram, como que a sociedade se mudou com relação a isso. No próximo bloco a gente vai falar um pouco melhor disso tudo. Pessoal, vindo aqui no intervalo com vocês, quero apresentar para vocês umas obras de alguns colegas nossos aqui da Baju, né? Primeira obra que eu queria conversar com vocês, gente, é o livro Construção Democrática da Decisão Jurídica, da excelentíssima Carolina Nobre Castelo Branco, tá? Ela também é comentarista aqui na Baju, tá? Comentarista de ciência política aqui do nosso host, do nosso grupo de casters, tá? O livro é pela Lumen Iuris, vale muito a pena, tá? A tese de doutorado dela é excelente, vale muito a pena a leitura do livro da Carolina. Segunda obra, gente, que não deixe nada para trás, tá? Da Carolina, do brilhantíssimo Vitor Fonseca, um dos maiores processualistas que nós temos aqui no nosso estado, que está no país, tá? O livro Processo Civil e Direitos Humanos, tá? É um reflexo da tese de doutorado do professor Vitor, versa muito sobre esse casamento entre o processo civil, que normalmente é visto de forma tão técnica, né, com a matéria de direitos humanos, que também é tão necessária e essencial para o processo civil brasileiro. E, por último, a gente tem aqui o Private Military and Security Companies, livro da nossa também, aqui comentarista da Baju, Érica Calazans, tá? Ela se aventura um pouco aqui na escrita dela, analisando o Instituto da Guerra, né, e como a própria guerra pode virar também um mecanismo de negociação, um mecanismo de elaboração de riquezas, né? É uma leitura bem instigante, é uma leitura que, para quem gosta um pouco desse viés mais militarizado e econômico, vale bastante a pena também. Tá? Gente, voltando agora para o nosso segundo bloco, né? Eu queria... Gente, bem-vindos aqui ao nosso segundo bloco, né? Começando agora o nosso segundo bloco da Baju de hoje. A gente vai entrar agora num tópico um pouco mais técnico, e eu acredito que para falar de tópicos um pouco mais técnicos é importante que a gente tenha uma base para falar um pouco sobre o LGPD, um pouco sobre essa legislação que é tão recente e tão nova, né? Tão técnica, tão com amparo na tecnologia. E por falar também em se atualizar e também ter que praticar um pouco as bases da LGPD, eu gostaria de lembrar que tanto a Denise quanto a Manuela, se elas quiserem falar aqui um pouco também, elas são professoras, elas estão no meio da docência e tem um curso específico também para falar sobre a LGPD. Denise e Manuela, vocês querem falar um pouco do curso de vocês aqui para nossa audiência? Para profissionais, é um curso prático, na verdade, né? Um curso que estava faltando no mercado, porque a gente traz uma teoria de uma forma muito leve para abordar na prática o mapeamento de dados, relatório de impacto, e a gente simula no nosso curso um programa de adequação à lei. Eu acho que, né, o mais importante aqui é a gente compartilhar conhecimento, a gente já tem muita coisa realmente nas redes sociais, mas a gente sente falta de pessoas preparadas para a prática. E as pessoas que estão querendo estudar o tema sentem falta da prática também. Então, a gente alia aqui essas duas necessidades no nosso curso. Perfeito, perfeito. Gente, esse segundo bloco aqui, eu queria pegar um gancho um pouco de uma discussão com vocês. Vocês trataram de tantos assuntos legais nesse último... A Manuela trouxe uns 3 pontos que eu achei fantásticos aqui. Primeiro, a legislação europeia, né? A gente não tem como não fazer esse comparativo do primeiro ano da legislação brasileira com a legislação europeia, né? Eu acho que esse primeiro ponto aqui já serve para a gente poder dar um gancho aqui para a gente começar. Como vocês veem
esse primeiro ano da LGPD em comparação ao que foi o primeiro ano na Europa, né? Como que foi a adaptação das empresas, da sociedade europeia e como que está sendo a nossa? Será que as culturas serem diferentes causou um impacto diferente também na evolução da legislação? Ou será que a gente se adaptou mais rápido? Como que vocês enxergam essa situação? Eu acho que tem 2 pontos que são relevantes aqui para a gente começar a olhar, né? Primeiro fato é que as nossas sanções ainda não tinham entrado em vigor, então todo o processo de fiscalização, todo esse processo de estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi em conjunto com esse primeiro ano. Então a gente, obviamente, já podia imaginar que haveria um buraco, assim, um espaço ainda que não estaria, de alguma forma, tão acessível como foi na Europa. Se a gente olhar na Europa, o grande crescimento de denúncias às autoridades nacionais de proteção de dados, de possíveis violações ou ideias de incidências de segurança, foi enorme. Então, teve um grande crescimento. No Brasil, isso, obviamente, não pode se desenvolver da mesma forma. O que a gente percebe aí é uma judicialização crescente. E, sendo bem sincero, eu esperava que fosse ser maior, ainda que a gente possa dizer que tem pelo menos, aí existem dados aí que foram publicados, que tem pelo menos 600 ações sobre proteção de dados, sobre LGPD no nosso judiciário nacional. Eu até diria que eu esperava que fossem até bem mais, mas a verdade é que, então, enquanto na Europa a gente teve uma busca pelas autoridades, no Brasil a gente está tendo uma busca pelo judiciário, né? E agora a gente vai ver o que vai se desenvolver no futuro, como é que isso vai se impactar na vida das empresas, na vida dos órgãos públicos, como a gente vai efetivamente verificar. Porque a gente percebe até esse exato momento que ainda existe muito o que precisa ser feito aí para se adaptar. Talvez o maior espaço ainda vago é as pequenas e médias empresas, que aí o Brasil realmente não tem como comparar com como está a situação na Europa. Sabe uma coisa interessante? Desculpa, Denise, pode falar. Não, pode continuar, depois eu falo. Eu só ia puxar uma situação que o Cris trouxe, que ele falou da questão da quantidade baixa de ações judiciais que são consideradas dentro do âmbito da LGPD, né? Eu suspeito que tem muita ação que está passando debaixo do radar, sabe? Tem muita judicialização que ainda não foi judicializada mesmo, porque o cidadão ainda não teve a completa ciência. Mas quando vocês mencionaram a ANP, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E eu lembro que a Marcela trouxe no discurso dela, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês, eu ia passar a bola justamente para a Denise e para a Marcela agora. A ANP, já que ela vem, então, para dar esse viés um pouco mais fiscalizador, né? Na verdade, o viés anterior, né, de agência reguladora, mas ela bate nos 2 pontos que eu acho que são essenciais para a gente puxar agora no final. Manuela, quando trouxe a Agência Nacional de Proteção de Dados, como que ela funciona, como que ela é aplicável, qual é o verdadeiro campo de atuação dela e para o ponto de vista da pessoa jurídica, como fica agora com a existência da agência reguladora a responsabilização e a prestação de contas para a pessoa jurídica com relação a como que ela vai efetivamente demonstrar que está regulamentada, né, numa legislação de compliance com a LGPD e que ela está efetivamente tratando de maneira adequada esses dados. Perfeito. Bom, Robson, vamos lá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é uma autoridade que vai fazer toda a fiscalização do cumprimento dessa legislação. Então, ela vai fiscalizar, ela vai estabelecer algumas normas adicionais, porque se a gente pegar a nossa legislação, a gente é realmente muito parecida, a LGPD ela é realmente muito parecida com a GDPR. Só que a GDPR, ela tem 173 considerandas e a gente não tem. Essas considerandas, elas explicam os artigos de lei, nós não temos isso. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser responsável por regular algumas situações que elas ainda estão em branco, a gente ainda não sabe como vai se desenrolar. Um exemplo é, inclusive, a questão da aplicação da legislação para pequena e média empresa. A gente não tem ainda nenhuma manifestação específica sobre isso. Então, a ANPD ela vai ser responsável por sanar essas lacunas que a LGPD possui e fazer a fiscalização do cumprimento dessa legislação. E aí, como a gente vai demonstrar, né? Como a gente vai comprovar para a autoridade que a gente está envidando os nossos melhores esforços para cumprir com a legislação? Existem alguns documentos, né, que inclusive a grande parte das empresas elas têm utilizado esses documentos, inclusive no nosso curso a gente mostra como a gente faz esses documentos, como você pode implementar esses documentos dentro da empresa para que quando a autoridade bater a sua porta, você consiga
demonstrar que você está tentando se adequar à LGPD. Então, a gente tem um mapeamento de dados pessoais, a gente tem, por exemplo, a título de exemplo mesmo, listas de presença a treinamentos para demonstrar a conscientização da empresa com relação aos seus colaboradores. Temos políticas de privacidade, temos política de retenção e descarte dos dados pessoais. A gente tem um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Isso não é obrigatório, tem um documento que não é obrigatório, mas é considerado uma boa prática, né? Que é o Legitimate Interest Assessment, que é considerado um teste de balanceamento para a utilização do legítimo interesse. Então, hoje em dia, a gente tem uma documentação até vasta quando a gente fala sobre a demonstração de adequação de determinada empresa à LGPD. Inclusive, o artigo 6º da lei, ele estabelece 10 princípios que devem ser observados ao longo da atuação durante o tratamento de dados pessoais, né? E dentre esses princípios, a gente tem o princípio da responsabilização e prestação de contas, o princípio da prevenção e o princípio da segurança. Eu acredito que esses 3 princípios, eles andem mesmo em conjunto quando a gente fala sobre como eu vou comprovar para a ANPD que eu estou tentando cumprir com a LGPD. Isso é bem interessante também. Perfeito. Uma coisa que ficou... Denise, tu queria falar aquela hora, tu queres puxar agora? Quero sim. Eu acho que o gancho aqui, e que tem, realmente, a gente tem aí uma notícia, eu também esperava um boom maior, porque a gente acompanhou realmente o início do GDPR entrando em vigor na Europa, né? Então, em 2018, a gente estava esperando a nossa lei ser aprovada, e aí, em maio, GDPR começou. E realmente esse boom, principalmente em países europeus até bem similares, né, com a nossa cultura, foi muito grande. E a gente estava esperando esse boom aqui também. Só que o que acontece? Quando a nossa lei foi aprovada, a autoridade ainda não tinha ganhado corpo. E ela está ganhando corpo agora. Então, imagina, se para a gente que trabalha com esse assunto, está vendo um órgão se estruturando, o titular ainda não tem esse canal direto com a autoridade. Por mais que a autoridade já tenha o seu site com um canal de denúncia, ainda não tem essa divulgação. Então, eu imagino que isso ainda causa essa procura baixa pelos seus direitos. Mas essa procura não está indo direto para a autoridade, mas está indo muito para as empresas, de uma forma que o titular ele está começando a questionar o uso dos seus dados. Então, a hora que ele começa a perceber que ele não está tendo um retorno da empresa, ele vai buscar qual é o canal ideal para ele fazer uma denúncia. E uma outra coisa, eu acho que é o que você citou sobre as pequenas, microempresas, né, e essa conjuntura, que na Europa a gente tem pesquisas demonstrando que o GDPR ele teve um impacto muito maior nas pequenas e médias empresas do que nas empresas grandes. E é o que eu vejo aqui também que deve acontecer com mais força agora que as sanções passaram a valer. Por quê? Porque eu tenho empresas grandes que já estão muito avançadas nos seus programas de adequação. E o que elas estão fazendo agora? Empurrando as pequenas e médias. E as pequenas e médias sentindo a pressão. A grande se adequou, não adianta eu arrumar a minha casa e passar o dado para quem não está adequado. Eu vou me responsabilizar por isso. E aí, agora, as pequenas e médias empresas estão sentindo essa pressão, junto com as sanções começando a valer e o titular ganhando força, entendendo mais os seus direitos. Eu acho que o titular ainda não entendeu o canal adequado, porque o judiciário é moroso. Ele precisa constituir um advogado, muitas vezes, né, a não ser que vá para pequenas causas, ele precisa ter um trabalho muito maior. A hora que ele vê que ele entra no site da autoridade e faz uma denúncia ali, né, você entra no site, tem praticamente ali um megafone piscando para você fazer uma denúncia. Então, a hora que perceber esse caminho, aí eu acho que a gente vai ter esse boom. Por isso que, né, a sua pergunta para o Christian foi, 1 ano, o que aconteceu? Então, eu acho que ele respondeu da forma que a gente sente também. Mas eu acho que a gente vai demorar um pouco mais agora, o próximo ano, para sentir esse boom.
Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Também temos um megafone ali das denúncias, eu acho que faz total sentido. Mas eu acho que o próximo passo da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deve ser criar uma plataforma que facilite esse processo, né? Algo, por exemplo, como o consumidor.gov.br, que a Senacom criou, e isso tem um efeito muito significativo do ponto de vista de satisfazer os direitos do consumidor, né? Não sei se vocês sabem dos dados, mas, de um modo geral, 75% das pessoas que estão nessa plataforma são satisfeitas, e quase todas elas são por quê? Porque efetivamente conseguiram encontrar uma forma de satisfazer, dentro do prazo de 7 dias, os seus direitos de consumidor. Se nós tivermos uma plataforma dessa mesma forma que existe no consumidor.gov, agora para proteção de dados.gov.br, plataforma de proteção de dados.gov.br, provavelmente seria muito mais efetivo esse processo, se veria muito mais claro como isso vai acontecer. É por isso que o ITS, né, no instituto que eu trabalho, efetivamente, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, a gente tem todo um estudo relacionado à resolução de conflitos de proteção de dados, e uma das indicações que a gente faz para a autoridade é a criação de uma plataforma digital, acessível, prática, que todo e qualquer cidadão possa se utilizar para tornar isso muito, muito mais rápido, muito mais dinâmico, e resolver os seus problemas aí dessa forma. Gente, eu acho que a discussão de vocês tocou num assunto muito relevante, porque eu vou ser bem honesto. Eu ainda penso, como advogado, eu penso em resolver coisas judicializando, né? A gente pensa ainda com essa cultura de judicializar, então acho que para o nosso público saber que tem um canal um pouco mais imediato, aquele microfone lá no site, ajuda bastante para saber aonde eu corro, né? Poxa, deu um problema, onde é que eu vou? Vai ali, ó. Tá ali no site, tá certinho ali, faz a denúncia. A Denise levantou um ponto que me chamou aqui acendeu um alerta aqui na minha cabeça, né? Vou tentar puxar um pouquinho para a economia, mas não se preocupem, é só porque me chamou a atenção esse ponto. Quando a Denise falou sobre a questão de que as empresas grandes já estão se acostumando, né, com a ascensão da LGPD, e as empresas menores e as microempresas provavelmente vão ter alguma dificuldade. Por que isso me chamou a atenção? Porque quando a gente fala, por exemplo, em análise econômica, a gente percebe que as agências reguladoras no Brasil, elas tendem a criar um impacto negativo no mercado. Em que sentido? Vou falar, por exemplo, do setor de telecomunicações. Nós temos 4 grandes aqui, né? 4 grandes empresas, as 4 grandes empresas de telecomunicações celular, e dificilmente chega uma 5ª empresa, ou de outro país, ou alguma cresce no nosso país, porque a Anatel, que é a agência reguladora no caso, ela cria uma série de padrões tão grandes que você precisa de um poderio econômico, financeiro, de mercado, de experiência naquele mercado, igualmente grande para sobreviver e passar por esse muro aqui que a agência reguladora cria. A minha pergunta vai no seguinte sentido, aí eu não sei, Denise, eu acho que tu tá já com isso engatilhado para falar, inclusive. Será que existe o risco? Eu falo em risco na questão da eficiência da legislação, né? Será que existe o risco da Agência Nacional de Proteção de Dados se tornar um monstro tão grande, dela acabar dificultando a participação de algumas empresas com relação à adequação de proteção de dados? Será que isso pode vir a prejudicar algumas empresas menores e microempresas? Será que isso pode virar um entrave para essas empresas? Eu acho que, pelo que a gente tem visto, a autoridade, os diretores, eles têm seguido muito o que a gente viu também caminhando no GDPR na Europa. Pelo menos as diretrizes até agora, em relação a um incidente de segurança, a um agente de tratamento, controlador, operador, aquilo que a autoridade já se manifestou de alguma forma, está muito em linha com aquilo que a gente vê na Europa. Então, eu entendo que isso deve continuar. E lá na Europa, a gente tem regras mais flexíveis. Por exemplo, não são todas as empresas que precisam nomear o encarregado de proteção de dados. Existe uma avaliação, né, do número de funcionários, da natureza dos dados tratados, o volume de tratamento de dados. E isso, se for aplicado aqui no Brasil, também pode facilitar bastante. Não é que algumas empresas vão ter uma exceção e não ter que adequar a LGPD. Não é isso. É que como a gente tem uma régua única para todas as empresas, pode não fazer muito sentido em alguns momentos. E quando a gente tem um equilíbrio, isso vai facilitar, e eu acho que fazer até
com que as pequenas, micro e pequenas empresas entendam que, olha, realmente, se a regra é diferente para mim, pode ser que eu consiga, então, porque eu entendo que a gente tem esse papel muito no dia a dia de mostrar que, olha, a régua é a mesma, mas nós, como profissionais de privacidade, vamos te ajudar a entender, né, qual é esse balanceamento. Mas se a autoridade já trouxer isso, traz um empenho muito maior dessas empresas de falar, realmente, não é só para o Google, Microsoft, Facebook, afeta a mim de uma maneira diferenciada e eu vou me adequar dessa forma diferenciada. Eu acho que isso vai fazer muito mais sentido. Mas eu tenho uma visão muito otimista de que nós teremos aí, nos próximos meses, essa visão da autoridade e esse conforto para as empresas menores. Eu acho que a Denise falou muito bem nesse aspecto. Eu só gostaria de acrescentar um outro detalhe que eu acho relevante, que existem muitos pronunciamentos da autoridade que estão no sentido de, ok, as sanções vão entrar em vigor, a gente vai fazer a nossa análise de investigação, de denúncias, etc. Mas a verdade é que nós queremos mais educar as empresas a como elas devem se adequar à proteção de dados. Então, o primeiro momento, e esse é o momento que a gente está falando de agora, é justamente um momento de estar próximo e fazer com que as empresas entendam como é que é o processo, entendam como elas devem estruturar-se internamente para realmente dar vazão a essa proteção de dados. Tudo isso partindo de uma lógica que já há muitos anos foi desenvolvida lá na autoridade praticamente inglesa de proteção de dados, de uma proximidade com os controladores para justamente você implementar, o que a gente vai falando, voltando ao que a gente estava falando antes no início, uma cultura de proteção de dados desde o ponto de vista de implementar os processos internos, né? Então, isso é um ponto muito importante. Essa ideia educacional da NPD também vai bloquear um pouco essa ideia de, olha, se você tem que gastar muito dinheiro para se adequar. Não, você tem que aprender e internalizar esses processos de proteção de dados, porque esses processos vão ser não só positivos para a sociedade, mas também que vão auxiliar a sua empresa a se tornar competitiva. Ô, Christian, eu acho que esse é nosso papel também, né? Porque não tem muito terrorismo por aí, as empresas se sentem, parece que, né, quando a gente vai conversar, eles já estão, de uma certa forma, calejados ali. Parece que a gente já vai chegar falando que eles vão ter uma multa de 50 milhões. E eu tenho muito isso aqui no nosso escritório, de que essa conscientização faz parte também do nosso papel. E eu acho que é, inclusive, a nossa principal função nesse momento. Concordo plenamente. Nós, pesquisadores, advogados, consultores, temos uma função fundamental e crucial nesse processo. Mas se nós não tivéssemos uma NPD que tivesse só pensado em sancionar, aí talvez fosse o terrorismo continuar muito mais, aí, como você bem colocou. Verdade. Veja só, esses tempos eu fiz uma entrevista com um cliente e ele falou, nossa, é a primeira vez que eu realmente entendo a necessidade dessa legislação sem parecer que um advogado está apontando uma arma na minha cabeça para que eu implemente o projeto agora, sabe? E é exatamente isso, a gente vê que tem muitas pessoas que estão levando em consideração o terrorismo. Mas e as multas que a NPD vão aplicar? Elas são altas e tudo mais, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou perder meu negócio? Então, assim, a gente ainda está se adaptando, né? É tudo muito novo, a gente ainda está começando, engatinhando aí a passos lentos, né? Na adaptação à LGPD, então, assim, precisa de paciência. Sem terrorismo, só paciência para a gente conseguir implementar tudo, né? Pessoal, eu queria agradecer, na verdade, a participação de vocês. Acho que a gente teve uma conversa bem bacana, de verdade, conseguimos passar por vários pontos aqui da LGPD. Um parabéns para a nossa legislação, né? Um parabéns para esse primeiro ano aqui de LGPD, que ela nos traga bons frutos, que a gente consiga crescer como sociedade também. É com certeza uma legislação que vai afetar ainda mais a nossa sociedade, o modo como nós fazemos o tratamento de dados, né? Eu gostaria de encerrar aqui agradecendo a participação de todos vocês, tá? Cris, Denise, Manuela, muito obrigado por participar do episódio de hoje, tá? Pessoal, o Abajur, episódios todas terças e quintas-feiras, segundas e quintas-feiras, tá? Não esqueça, toda segunda e quinta-feira, episódio novo. Então, é isso. Sigam
no Instagram, sigam no Twitter, acompanhem nosso podcast no Spotify e também no YouTube. E uma boa tarde a todos, gente. Tchau, gente.